aquele que é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. É Cristo, a referência máxima. Ah, se o pastor orar comigo eu vou ser curado. Não, amado, se Cristo desejar, eu vou ser curado. Ah, mas se não for tal pessoa, aí lá na minha casa orar, eu fico muito aborrecido, porque o pastor não pôde ir lá. Amado, senta lá, põe a mão e ora em nome de Jesus, que a coisa vai acontecer. Não há diferença nenhuma entre a minha vida e a sua vida. Nós apenas na vida da igreja ocupamos funções distintas, porque poderia eu estar sentado e você ministrando a minha vida. Essa bobagem de achar que o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, isso é estupidez humana. Isso é porque os homens constantemente querem ter reis sobre si. Para que a gente possa comparar o rei da gente com o rei dos outros. Isso é idolatria. Então nós devemos saber da nossa vida o que tem motivado o meu coração. Qual é o caminho que eu tenho escolhido. Quais são as coisas que têm dirigido as minhas escolhas. Ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Então essa era a pergunta. Porque eles queriam que eles caíssem em armadilha. Em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Eles tinham visto o milagre. Não tinham como negar a operação milagrosa naquele momento. Mas eles queriam criar uma armadilha contra aqueles discípulos. E ali veja que toda a ordem religiosa, ali era o clero do clero, o sumo sacerdote, o único que era capaz de entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano. Ou seja, era o único que podia estar à presença de Deus, sem que a cortina impedisse. E estavam ali diante para confrontar os discípulos de Jesus. E o que mais incomodava eles, amado, é porque os discípulos não eram gente letradas, não tinha PhD, não tinha doutorado. Hoje, às vezes, na igreja, a gente pensa que o melhor pregador, o melhor homem para orar para a minha vida é aquele que estudou e é PhD e é doutor de tudo. Muitas vezes, amado, isso está inchando a cabeça de muita gente. Estão intelectualmente inchados, mas o coração da piedade está longe de Deus. Claro que nós temos que preparar. Quanto mais bem preparados, conhecer a Escritura, a Bíblia diz o quê? Nós erramos, nós pecamos, quando nós não conhecemos as Escrituras. Então eu tenho que me dedicar a conhecer as Escrituras. Se eu quero ensinar alguém, eu preciso conhecer a respeito de que, para a gente poder parar de falar, eu acho. É muito achismo no nosso meio. Ah, eu acho que Deus não faria isso. Não. Aonde está escrito? Ah, eu acho que Deus pensa assim. Aonde está escrito? Então eu ia dizer assim, a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre homem e mulher? Sobre casamento? O que a Bíblia diz a respeito de dinheiro? O que a Bíblia diz a respeito da minha vida social? E aí agora, eu norteio a minha direção de vida por aquilo que está escrito, conhecendo o que Jesus me ensina. Ah, porque o pastor disse, o padre disse, o fulano disse. Não, o que a Bíblia diz? Havia uma prática nos irmãos lá de Bereia, que todas as vezes que Paulo compartilhava, Paulo era um mestre, doutor da lei. E Paulo, quando ensinava, diz que esses irmãos conferiam tudo que Paulo dizia. Eles diziam, o que você está dizendo, Paulo? E eles iam lá e conferiam se estava de fato escrito. Por isso que você precisa aprender a manusear a Bíblia. Por isso que crente que não tem Bíblia é meia boca. Como é que vai saber se está escrito ou não? Ah, não, eu confio em você, pastor. E se eu ficar doido? E começar a ensinar outra coisa que não seja as Escrituras? Que é o que acontece muitas vezes. Tem gente levando multidão ao suicídio coletivo. Isso aconteceu na história recente da igreja. Quantas pessoas estavam esperando no rabo do cometa, a revelação, o fim do mundo, ou levou lá um grupo de pessoas para as Guianas e deu veneno e todo mundo morreu ao mesmo tempo. Porque começaram a crer nos seus líderes sem conferir nas Escrituras Sagradas. Você tem conferido o que você tem aprendido? Aonde está escrito?
Não, porque isso aqui são as tradições. Não, eu não quero saber de tradição, eu quero saber o que está escrito na Bíblia. Não, mas isso são dogmas, tão fortes como a Bíblia. Não, eu não quero saber disso. A Bíblia diz que é só a Escritura, tão somente as Escrituras. Eu não quero saber dos costumes, eu quero saber da palavra de Deus em operosidade na minha vida. Porque os costumes mudam, não é verdade? Quantos costumes dos seus avós não se encaixam mais nos costumes dos seus filhos? Quantas coisas que nós estamos vendo e acontecendo que não fazia parte da nossa cultura do interior de Minas Gerais. Então muda. Não significa que são boas ou são ruins, mas há mudanças contínuas. O que é que não muda? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E é esse o embate que vivia ali. Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades, líderes do povo, os senhores estão perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado pelo poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus o ressuscitou. Então, uma vez confrontado, eles não negaram, eles não recuaram, eles não tiveram medo. Aqueles homens eram capazes de denunciá-los e de dar a eles uma sentença de morte por apedrejamento. Eles podiam dizer blasfêmia, 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 e o povo vinha e jogava pedra. Como nós vimos Jesus sendo apedrejado, como nós vimos Paulo sendo apedrejado. Mas aqueles discípulos agora, muito diferente do Pedro que anteriormente, no pátio, tinha negado Jesus, se levanta diante das autoridades máximas do judaísmo e diz: é no nome de Jesus de Nazaré que o bem a esse homem foi feito. Você tem noção disso? Primeiro, qual era o poder que estava sobre a vida do Pedro? A convicção dele? Não, o Espírito Santo. A convicção veio a partir do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro. Você é um homem, uma mulher, impelido, possuído pelo Espírito Santo de Deus? Você é alguém que está ouvidos ao que o Espírito diz ao seu coração? Ah, mas como é que eu escuto o Espírito? Primeiro eu tenho que conhecer, porque o Espírito não fala nada que não esteja na Bíblia. Essa história que você vai orar com pessoas, as pessoas dizem mistério, sai de perto, irmão. Não, mas eu conheço aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, é uma bênção. Sai de perto. Se não há revelação da palavra de Deus, você pode estar sendo engodado por uma cilada de Satanás em nome de Deus. Mas quando eu confiro nas Escrituras, então agora eu sei que veio do Espírito Santo. Às vezes a gente encontra alguns irmãos e fala: não, Deus me disse que eu casei com a mulher errada, então estou separando que ela não é a mulher certa. Onde está isso nas Escrituras? Não existe isso nas Escrituras. Deus odeia o divórcio. E se você acha que essa não era a mulher certa, agora é. Ou o marido, né? Tem jeito. Sabe quando você descobre, quando é o seu par? Nós estamos agora, dia dos namorados, todo mundo tentando encontrar a alma gêmea, aquela coisa dos sonhos, porque tem toda uma construção de um romantismo que é irreal. Né? É um romantismo na sexualidade. Tem gente que imagina assim, às vezes foi impressionado por figuras, por filmes, e acha que as coisas funcionam desse jeito. Não funciona, irmão. Isso é indústria, está te vendendo uma coisa que não vai te entregar. Sabe quando você sabe quando é de Deus? Quando você diante de Deus e diante dos homens, passar porta adentro, aí você vai ler atrás o seu nome e o nome da sua esposa ou do seu marido. É lá dentro. Porque agora, quando você se faz uma só carne, você faz o quê? Uma aliança de eternidade. É muito mais do que apenas junção de corpos, casamento, irmão. Isso tem uma mistura de alma. Por isso que tem muita gente espedaçada. Uma ilustração fácil do casamento. Pega um abacate e um litro de leite. Junta tudo isso no liquidificador, bate. Aí depois joga em cima da pia e tenta separar o que é abacate e o que é leite.
Tem muita gente que quando sai do casamento, sai desse jeito, pedaço de abacate para lá, pedaço de leite para lá, porque não tem jeito de separar mais. Deus quer que a gente tenha uma visão da integridade das Escrituras para a nossa vida do dia a dia. É ressurreição de eternidade, mas com entendimento de prestação de conta no juízo final. Então significa que a minha jornada nesse planeta vai ser conferida segundo as Escrituras, segundo aquilo que está escrito, movido pelo Espírito Santo. Aí diz assim, alguns versículos que eu quero ler com você. Em João capítulo 14, verso 13 diz assim: tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Verso 14: farei qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. De novo no Evangelho de João 14, 14. Em João 15, 16 diz: não foram vocês que me escolheram. Agora fala de quê? Eternidade de Deus. Pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão, deem fruto, e esse fruto não se perca. Isto a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. João 16, verso 23. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Então a pergunta para os discípulos é: em nome de quem? Eles estavam se utilizando daquilo que Jesus ensinara. Tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes darei. Então quando eles foram interceder e orar por aquele homem que vivia padecendo da sua enfermidade, em nome de quem que eles disseram? De Jesus. Por isso é importante na sua oração você entender a dinâmica. Eu oro ao Pai, Pai nosso, em nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente faz uma bagunça na oração, a gente está falando com o Pai, de repente a gente fala Jesus, aí a gente, Pai, fala Jesus e Pai. Então você tem que entender uma coisa: Pai em nome de. Quando você quiser conversar com Jesus, você fala direto com Ele. Mas quando a gente vai orar ao Pai, nós temos que falar com o Pai em nome de Jesus. Deus quer fazer transformação na minha vida e na sua vida. E aí ele diz, verso 11: Jesus é aquele que as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. Em todo o templo, os discípulos estavam fazendo o quê? Eles sabiam a respeito das Escrituras Sagradas, das promessas de Deus a respeito do Messias, das ordens de Deus a respeito de adorar outros deuses. Então, em todo o tempo, o desafio dos discípulos era o quê? Mostrar àquela classe religiosa de que Jesus não era outra coisa senão aquela que os patriarcas aguardavam e esperavam. Não se tratava de uma nova religião,